Meus irmãos, em Cristo Jesus, nós louvamos ao Senhor, Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno, este canal que tem o objetivo de instruir os sábios para que eles sejam mais sábios. Este canal que tem sido um lugar onde através dele temos falado a palavra de Deus. Temos ministrado a palavra de Deus juntamente com outros companheiros. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Edivaldo Bueno também, pela oportunidade que ele tem nos dado de mais uma vez podermos, através deste canal, chegar até os irmãos, as irmãs, aos alunos da Escola Bíblica Dominical e também aos colegas, companheiros que estão labutando nesta mesma empreitada que é o ensino da palavra de Deus. Nós estamos tratando nesse trimestre na Escola Bíblica Dominical referente à carta aos Hebreus, com o tema que é próprio dessa epístola, que é a superioridade de Cristo em vários aspectos. Nesta oportunidade, neste dia, nesta lição 7, nós vamos falar da superioridade de Jesus Cristo. Também, agora, referente ao sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, nós vamos ver como Cristo, ele tem um sacerdócio diferenciado. Portanto, cabe a nós, nesta oportunidade, mostrar que Jesus, ele é sumo sacerdote de uma ordem chamada de Melquisedeque. Melquisedeque, ele é um personagem do Antigo Testamento. Melquisedeque é um personagem que entra na história, lá no livro de Gênesis, e através desta lição nós vamos fazer um paralelo entre Jesus e este personagem, Melquisedeque. Lembrando os irmãos que no capítulo 7, que nós vamos estudar nesta oportunidade, ele é uma continuação de um assunto que iniciou no capítulo de número 5. Portanto, o capítulo 7 é uma extensão a respeito de Melquisedeque, e o assunto do escritor aos Hebreus inicia-se no capítulo 5. O autor, ele faz uma pausa quando está falando deste assunto, ele interrompe o assunto, e ele, naquele momento que ele interrompe o assunto, ele passa a admoestar os crentes hebreus. E ele começa a falar da falta de conhecimento da palavra de Deus, que estava dificultando o entendimento daquilo que ele estava falando. Ele sabia, ele tinha certeza que a dificuldade
do entendimento daqueles crentes era por ocasião daqueles crentes desconhecerem o assunto. Ou seja, todas as vezes que falta o conhecimento, fica difícil de se falar de um determinado assunto. Porém, nós sabemos exatamente que os crentes hebreus, a qual este ensino está sendo proposto, aqueles crentes estavam passando por dificuldades, estavam passando por lutas. E quais eram exatamente essas lutas? É que eles estavam sendo pressionados pelos irmãos hebreus a voltarem para o judaísmo. Eles estavam sendo convocados a retornar à fé dos judaizantes. Eu estou aqui com um livro antigo, Judif. É um livro bem antigo, é de uma hebreia cristã. Ela se converteu ao cristianismo. E é interessante que este livro, ele foi escrito, a história ela acontece em 1913 a 1922, o período deste acontecimento. E essa judia que se converteu nos mostra um pouco do que estava acontecendo lá no passado, nos tempos da igreja primitiva. A Judif, ela estava sendo convocada também a ir à sinagoga pedir perdão do pecado, segundo eles, porque havia se convertido ao cristianismo. Eles estavam dando uma oportunidade para ela. Creio que lá no passado também eles estavam sendo pressionados a pedir perdão diante da congregação de israelitas, dos hebreus, e voltarem. Então eles estavam nesse impasse, eles não estavam convictos. No caso da Judite aqui, ela estava bem convicta e ela resistiu firme e foi firme até a morte. A história da Judite, uma jovem judia, cristã, e foi fiel até a morte. Perdeu os amigos, perdeu o noivo, perdeu os pais, porque os pais tiveram que expulsá-la de casa, porque assim é que eles fazem. Quando a pessoa se converte ao cristianismo, ele passa a ser rejeitado. Os rabinos no caso da Judite, ensinava que a maldição estava com ela e a casa precisava ser liberta da maldição. Então, é uma situação em outra época, mas muito semelhante. Lá, os judeus estavam passando por esta situação, esse conflito. Só para relembrar a primeira lição que nós tivemos. Depois, o escritor aos Hebreus vai mostrando a superioridade de Jesus a Moisés, a Josué, aos anjos, né? E chegamos então a esse ponto do capítulo 7, em que nós estamos nesse momento estudando. O texto áureo dessa lição diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7 e 23.
E nós vamos, nesta oportunidade, mostrar para os irmãos, através da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, o aspecto tipológico de Melquisedeque. Melquisedeque, esse personagem do Antigo Testamento, ele aparece no cenário bíblico. E ele era rei de Salém. E ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo era o Deus de Abraão. Abrão, no caso aqui ainda era Abrão. Esse sacerdote rei, ele é um tipo de Cristo. O tipo, ele é um tipo da realidade. O tipo sempre funciona assim, ele é um tipo da realidade que ainda vai vir. E é antes da lei, é antes do sacerdócio arâmico, antes do sacerdócio levítico. Então ele encaixa perfeitamente como um tipo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é rei, como Melquisedeque era rei de Salém, que é a Jerusalém antiga, antes da conquista pelos hebreus, ele já era rei desta cidade, Jerusalém. Era um rei de justiça e também era um personagem que exercia o sacerdócio. Pois as Escrituras mostram no capítulo 14 do livro do Gênesis e versículo de número 19. E abençoou-o, aqui é Melquisedeque abençoando a Abraão. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. O exercício da função aqui de sacerdote, nós vamos ver no fato de que é ele que abençoa Abrão. E nós sabemos perfeitamente que o maior abençoa o menor. E a Bíblia diz que Abrão tomou o dízimo, a 10ª parte de tudo quanto ele tinha conquistado e entregou nas mãos de Melquisedeque. Ele ofereceu o culto a Deus, dando o dízimo para Deus nas mãos de Melquisedeque. E esse personagem, logicamente nós não vamos entrar aqui nos detalhes, nos mínimos detalhes, porque o tempo, ele logicamente não permite, mas basicamente nós entendemos pela Escritura que assim como a Bíblia não apresenta a sua genealogia, o seu pai, a sua mãe, a sua família, da mesma forma que a Bíblia não apresenta a data, o tempo do seu nascimento e nem o tempo
em que ele sai do cenário bíblico. Ele serve como um tipo de Jesus, que é eterno. Porque Jesus, apesar de ter nascido em Belém, nascido de mulher, ter passado por todos as etapas que um ser humano, ele, desde a sua gestação, fecundação, gestação, até vir a nascer, a sua vida intrauterina e já fora do útero, suas faixas etárias, da mesma forma que Jesus sai do cenário terreno, sendo assunto aos céus, por toda a eternidade. Assim, Melquisedeque na Bíblia também não aparece. Então, Jesus, ele é um antitipo, uma realidade deste personagem. Mas o escritor aos Hebreus, ele é bem claro em mostrar que Jesus, ele tem uma superioridade pelo fato de ser a realidade de um assunto. A realidade. Então, a tipologia bíblica, ela é bem clara, porque o sacerdote arâmico, ele era sempre sacerdote, nunca rei. Já a superioridade desse sacerdócio, ele se apresenta até mesmo no tipo, porque ele era rei e sacerdote e não tinha fim. Ou seja, o sacerdote arâmico, levítico, ele tinha um tempo determinado, um começo e um fim. Qual era o fim? Quando o sumo sacerdote, que é Jesus, chegasse. Então, ali cessou o sacerdócio levítico. Iniciou-se com Moisés, ali no Monte Sinai, e terminou ali quando Jesus, ele estabelece a igreja. A Bíblia deixa isso bem claro. Este sacerdócio de Jesus, ele tem características específicas, porque ele é um sacerdócio legítimo, eterno. O outro era transitório e tinha um tempo determinado. Como o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo tem grande realeza e é firmado na justiça e é legitimamente divino. O segundo tópico desta lição fala do aspecto da natureza desse sacerdócio. O aspecto da natureza desse sacerdócio. Ele é perfeito. Um sacerdócio perfeito. O sacerdócio de Jesus Cristo, ele é perfeito. O outro era imperfeito. Era um sacerdócio estabelecido por Deus, mas o de Jesus, ele é perfeito. Porque tudo que o homem faz
é imperfeito, mesmo que seja para Deus. Perfeito é só Deus. E no caso aqui, Jesus é Deus. E ele exerce um sacerdócio perfeito. Lembrando os irmãos que o sacerdote, a função principal do sacerdócio é interceder em favor dos homens. Ou seja, o sacerdote, a função principal dele é mediar. É mediar entre Deus e os homens. Mais propriamente entre os homens e Deus. Porque o sacerdócio toma as necessidades dos homens e apresenta diante de Deus. Deus, ele usa o sacerdócio para que as necessidades dos homens sejam intermediadas. E no caso de Jesus, segundo as Escrituras, ele é o nosso mediador, o único mediador. Nós não temos outro mediador. Em nenhum outro nome foi dado o direito de alguém interceder junto a Deus, junto a outro ser, mediante outro ser, perdão. Somente na pessoa de Jesus é que nós temos acesso a Deus. Então é um sacerdócio perfeito. E também é um sacerdócio imutável, ou seja, que não pode mudar. Uma vez estabelecido, ele está estabelecido para sempre, eternamente. Como eu já disse anteriormente, os outros sacerdócios, eles tinham um fim e um tempo determinado. O sacerdócio de Jesus, ele é eterno e perfeito. Davi, no Salmo de número 110, e o versículo de número 4, ele vai profetizar. Ele vai profetizar sobre Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 4. O Senhor jurou. O Senhor jurou. Tu és sacerdote para sempre. É Deus falando, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi, como profeta, profetiza. Lembrando os irmãos que Davi era o rei de Israel e ele, aqui, usado por Deus, ele fala de um ser, ele vivendo no tempo da lei, debaixo da lei mosaica, debaixo do sacerdócio levítico, ele profetiza de um sacerdócio que não era daquela linhagem, mas de uma linhagem eterna. E nós devemos atentar para a palavra do Senhor neste assunto, porque a palavra de Deus, ela é a resposta para as nossas indagações.
se uma nova ordem se instauraria, consequentemente a antiga passaria. E foi isso exatamente o que aconteceu. Uma ordem de um sacerdócio eterno que estaria em vigor eternamente. Glórias a Deus por isso. Nós somos felizes por ter à direita de Deus, um sumo sacerdote que pode interceder por nós, que pode interceder pela igreja, pelos irmãos. Nós louvamos a Deus pelo conhecimento. Como nós somos felizes. Como nós somos felizes por ter o conhecimento da palavra de Deus. Como eu já disse, os nossos irmãos hebreus, os nossos irmãos da igreja primitiva, que se tornaram cristãos, eles estavam sofrendo. Sofrendo pelo fato de não ter conhecimento. Como diz o profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. E ele diz ainda, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. E Jesus, ele também ratifica esse pensamento, dizendo, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, nesta oportunidade, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, buscando o conhecimento da palavra de Deus, para não ser destruído, como alguns estão sendo destruídos, pelas heresias, pelos falsos ensinadores, que usam a palavra de Deus com ensinamentos que não é compatível com aquilo que Deus estabeleceu. Então, faz-se necessário nós atentarmos para a palavra de Deus e desta forma sermos felizes, sermos alegres, vigorosos, porque a palavra de Deus fortalece, dá ânimo e também dá respaldo, estrutura, para que nós possamos viver neste presente século sóbria, justa e piamente estruturado na palavra de Deus. Esta é a vantagem do crente que estuda a palavra de Deus, daquele que vai atrás do conhecimento, vem para a escola bíblica dominical. Eu creio piamente que os crentes que frequentam a escola bíblica dominical são os crentes mais estruturados, porque sistematicamente estudam a palavra de Deus, assunto por assunto, item por item, e assim nós vamos desenvolvendo a nossa fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele cita várias doutrinas que os crentes deveriam já saber e não estavam sabendo, porque faltava a palavra de Deus para eles. Eles estavam cocheando entre permanecer na igreja e voltar para o judaísmo. E neste presente século, muitos crentes também estão vacilantes, cocheando entre dois pensamentos, porque não sabem se aquilo que ele ouve aqui na igreja ou ouve lá em outro lugar, ou de outras fontes, qual que está certo? O que está certo é aquele que está pregando dentro da palavra de Deus. Não com versículos isolados, mas com vastos versículos, componentes que venham justificar uma doutrina, amparar uma doutrina, um assunto.
Então, nesta oportunidade, nós estamos falando do sacerdócio de Jesus Cristo. E nós somos felizes por ter Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, aquele que está à direita de Deus, e quando nós erramos, falhamos, aquele sumo sacerdote está lá intercedendo por nós junto ao Pai, para nos dar vitória. A natureza do sacerdócio de Cristo é expresso pela imutabilidade, que é um atributo de Deus. Deus não muda. Então, se Jesus é Deus e ele é sacerdote, o sacerdócio dele é imutável. Se Jesus é Deus e ele é sacerdote, o sacerdócio dele é perfeito. Jesus é perfeito. Jesus, ele nunca errou, nem quando estava aqui em vida na terra, nunca foi achado engano, nem erro da parte de Jesus. Ele cumpre perfeitamente a representação da raça humana e ele como homem, 100% homem, e também 100% Deus, ele representa a raça como um sumo sacerdote diante de Deus. Se Jesus é Deus, como a Bíblia ensina, ele é eterno. O sacerdócio de Jesus não tem fim. Glórias a Deus por isso. Último tópico, quanto aos aspectos dos atributos desse sacerdócio de Jesus. Um sacerdócio santo. Jesus é santo. Nós somos santos também, porque nós fomos chamados por Deus para ser separado do mundo. Porém, a nossa santidade é uma santidade crescente, em que nós vamos aprendendo junto com Jesus e com a palavra de Deus, com a habitação do Espírito Santo em nós, lapidando a nossa vida, mudando o nosso caráter, mudando nós de dentro para fora, melhorando. Essa é a palavra correta, melhorando, enchendo de sabedoria, de virtudes do Espírito Santo, através da lavagem, no sentido de a palavra de Deus nos limpar. Mas este sumo sacerdote aqui, Jesus, ele nunca errou, nunca pecou, nunca cometeu um erro, uma falha, jamais. Nem como criança, nem como adolescente, nem como jovem e nem como homem, jamais errou. Ele, Jesus, é um sacerdote santo. O sumo sacerdote sempre precisava primeiro oferecer um sacrifício por ele, pelos pecados dele, para depois se apresentar diante de Deus. Jesus não. Jesus é Deus e é um sacerdote, homem diante de Deus, humanizado. Jesus nasceu Deus e foi para o trono da glória de Deus, homem, Deus. Ou seja, aquele sacerdote que está diante de Deus, ele é santo e é um homem. Num corpo glorificado, logicamente, depois da ressurreição, mas é um sumo sacerdote que representa muito bem, perfeitamente, a raça humana. Um sacerdote ou um sacerdócio
inculpável. Inculpável. Um sacerdócio inculpável. Não tinha culpa. Nunca. Pedro diz na sua primeira carta, versículo 2, capítulo 2, versículo 22, não havia culpa nem imperfeição no sacerdócio de Jesus Cristo. Então, nós vemos claramente aqui Jesus e a sua superioridade. O paralelo em que o escritor faz com o sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque aparece no cenário e deixa o cenário e nós não sabemos de nada mais do que aconteceu com ele, apenas que ele era justo e representava naquele tempo Deus Altíssimo. Como Jesus também é justo e representa para nós o Altíssimo, o Todo-Poderoso. E para finalizar, um sacerdócio imaculado. Jesus é um sacerdote sem mancha. E cabe aqui nós entendermos que a mancha, ela pode trazer a falta de pureza. E aqui o escritor diz que Jesus, ele representava uma pureza ritual e ética. É interessante que esse sacerdócio, ele, de Jesus, ele em todos os ritos, Jesus, ele cumpre perfeitamente. Ele cumpre perfeitamente. Porque se nós pegarmos o fato de que o sacerdote precisava do sangue de uma ovelhinha, ainda que limpinha, bonitinha, pura, para que os pecados dele fossem perdoados, em Jesus nós vamos encontrar uma superioridade maior, ritual e ética. Porque a ovelhinha, apesar dela morrer pelos pecados, nós vamos entender que ela é irracional. Agora, Jesus é um ser racional. Então, como sacerdote, ele sabe perfeitamente o que está acontecendo. Jesus, ele se entregou por nós como oferta e também como sacerdote ao mesmo tempo. Ele assumiu a condição humana e se fez pecados pelos homens. Pagou um alto preço conscientemente. Ele sabia o que estava fazendo nesta terra. Não dependia também de outrem. Não dependia de forças externas. Mas ele próprio se entregou em nosso favor, conhecendo as dores, as fraquezas e as limitações humanas. E por vencer todas as tentações, cumprir todo o ritual exigido pela lei, e eticamente perfeito, imaculado, porque Jesus, ele é soberano. Não há
nenhuma mancha, não tem acusação contra ele. Então ele perfeitamente é um sumo sacerdote de uma ordem superior e que está num ponto em que Deus se agrada e nós somos gratos e felizes por isso. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem dado a nós, pelas vitórias e conquistas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.